Não foi, Saulo, questões aí de aumento do etanol, né? A que se deve esse aumento? Por que desse aumento aqui no estado? Nós temos que acabar com essa história de que o posto é o vilão pelo aumento de combustíveis. Na cadeia do combustível nós temos usina, distribuidora, posto e o Estado como agente regulador e fiscalizador. As usinas de novembro para cá aumentaram em mais de aproximadamente R$ 500 no metro cúbico do etanol. As distribuidoras de dezembro para cá, de 16 de dezembro para cá, aumentaram em 7 oportunidades os preços dos combustíveis. O Estado de Mato Grosso, como todos sabem, aprovou uma mini-reforma tributária que, certa ou errada, reajustou o ICMS no Estado de Mato Grosso. E os postos, especificamente, pela minha experiência de advogado da área há mais de 10 anos, identificam uma série de custos nesse final de ano. Então temos despesas de 13º, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, tributos que vencem no final de ano e início de ano. Então é uma composição de fatores econômicos que gera o preço do combustível etanol estar no patamar de hoje. Esses fatores seriam especificamente a questão do aumento tributário e do ICMS ou não exatamente só? Não apenas o ICMS. O ICMS é um dos fatores que gerou o aumento. Parte desse aumento deve ser atribuído a isso, mas parte substancial deve ser atribuída a aspectos econômicos. Esse aumento nacional, 25 estados da federação estão com uma elevação de preço, mas o aumento ele é variável. O mercado de combustível ele flutua, ora ele sobe e ora ele desce. O estado de Mato Grosso está entre os 3 estados com o etanol mais barato do Brasil. Mato Grosso é um dos únicos estados, um dos poucos estados em que ainda há, dentro da equivalência entre etanol e gasolina, que vale a pena para o consumidor fazer o consumo do etanol. Saulo, falando sobre a questão do trabalho do PROCON que foi feito recentemente, que teve essa fiscalização e mostrou que os preços eles estão abusivos em mais de 20%. O Sindipetróleo ele concorda com essa fiscalização? O que vocês acham que está certo, que está errado? O Sindipetróleo concorda com a fiscalização, mas discorda frontalmente da premissa do PROCON. O PROCON tem uma premissa errada de que o preço na bomba tem que ser o preço da distribuidora acrescido de 20%. Isso não considera custos, não considera despesas, não considera tributos, não considera o frete do combustível. Até o ano passado, o Tribunal de Justiça tinha algumas decisões específicas reconhecendo essa fixação de 20%, mas nos últimos 3 casos em que apreciou a questão, o Tribunal entendeu que essa fixação, como o PROCON quer fazer prevalecer, ela é ilegal. Ou seja, não há possibilidade de você considerar o lucro como abusivo sem considerar as despesas daquela atividade econômica. E agora que o Tribunal de Justiça retirou esse patamar que o PROCON, sobre o qual ele se apegava, o PROCON está indo mais longe. Ele está dizendo que movimentações de margem de lucro dentro dos 20%, ou de 12% para 19%, também caracterizaria ilegalidade porque seria um aumento sem justa causa. Saulo, o que acontece é que, no caso, o PROCON ele teria visto aí alguns pontos fiscais e percebeu que no valor antigo, que foi comprado o petróleo, o etanol, ele teria que ser revendido no valor que foi comprado anteriormente, e não no valor atual. Seria isso essa questão? Esse é o grande ponto, que qualquer alegação de que o lucro é abusivo ou não, você tem que verificar como aquele lucro foi formado. E uma simples análise de uma nota fiscal em específico de um posto de combustível não permite a verificação ou a alegação de que ali houve lucro abusivo. Você tem que verificar como esse preço foi formado pelo posto revendedor. E a simples análise das notas fiscais de compra na distribuidora é apenas um dentre os elementos que tem que ser analisados para a formação de preço. É interessante que esse entendimento do PROCON inviabiliza a atividade do Estado de Mato Grosso. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 3 recuperações judiciais de grandes postos de combustíveis do Estado de Mato Grosso. Nós tivemos mais de 3 dezenas de postos fechados no Estado de Mato Grosso, em um panorama econômico em que a margem de venda desses combustíveis é inferior a 2 dígitos, ou seja, menos de 10%. Postos praticando 3, 4, 5% de margens. E qual que é a consequência disso? Quebra do setor e fechamento de postos. O Sindipetróleo ele não aprova, então, essa fiscalização do PROCON, sabe? A fiscalização é legítima. O que o Sindipetróleo não aprova são as conclusões do PROCON e as premissas que estão sendo anunciadas na imprensa que o PROCON está adotando. Mesmo sabendo que o trabalho em conjunto, que é feito com a ANP, com a polícia, todos eles em conjunto? Essa sua fala é muito interessante, porque a ANP traz o seguinte dado. Qual que é o preço médio do combustível na distribuidora Mato Grosso? 2,743. Qual que é o preço médio do combustível em Cuiabá no posto? 3,08.
Se a gente for chegar na conta de 20% sobre o preço médio, nós chegamos no valor de 3,29. Ou seja, se o valor tivesse em média em Cuiabá em 3,29, nós estaríamos abaixo da linha que o PROCON entendia como regular alguns meses atrás. E agora, nesse momento, o PROCON está sendo contraditório com o seu patamar anterior e está dizendo que os preços hora praticados são abusivos. Para mim valeu.